As nossas saudações, muito amigas, para todos aqueles que se juntam a nós neste habitual Evangelho que fazemos todas as semanas. Que a paz de Jesus, dos bons amigos, que também estão connosco, nos possam ajudar a levar por diante estes nossos momentos em que vamos lembrar a doutrina do Mestre para a compreendermos melhor. Lembramos que devem ter a água e os copos preparados para serem fluidificados pelos nossos amigos espirituais e para depois, no final, poderem beber, porque irão certamente receber os benefícios dessa energia que é colocada sobre a água. Vamos iniciar com um cântico, como habitualmente. Página 41. Não deixa concordar que por vezes não tens razão. Grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz. Sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão será nova força a erguer o amor. Se a vaidade te ensandece e recusas ao próximo estender a mão, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz. Sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão serão nova força a erguer o amor. Se a tristeza te devora e te faz esquecer de fazer oração, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz. Sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão serão nova força a erguer o amor. Se te esqueces de ti próprio e viajas por caminhos de perdição, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz. Sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão serão nova força a erguer o amor. Vamos, irmão, ergue a tua cruz. Sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão serão nova força a erguer o amor. Senhor Jesus, nós que estamos reunidos nesta noite em busca de conforto nas tuas palavras, ajuda-nos a compreender o que vamos ouvir hoje neste nosso Evangelho no lar. Que essas palavras sejam mais do que meras palavras, mas que entrem dentro do nosso coração e brotem. E delas brotam a paz, o amor, a caridade, o amor ao próximo, o amor a nós próprios. Ajuda-nos, Senhor, a libertar-nos do egoísmo que tolhe o nosso coração tantas vezes. Que saibamos, pois, Senhor, hoje aprender um pouco mais e extrair a seiva para a nossa caminhada. Obrigada, Senhor. Fica conosco
Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o egoísmo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. É o Espiritismo que está reservado à tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir as suas armas, as suas forças, a sua coragem. Eu digo a sua coragem porque esta é a qualidade mais necessária para se vencer a si mesma do que para vencer os outros. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois este monstro devorador de todas as inteligências, este filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade e, por consequência, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilato do egoísmo, porque, enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que importa? Disse mesmo aos judeus: esse homem é justo, porque quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa que o levem ao suplício. É devido a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, é devido à invisão desta lepra do coração humano que o cristianismo deve o ainda não ter cumprido toda a sua missão. É a vós, novos apóstolos da fé, a quem os espíritos superiores esclarecem, que incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhe impedem a marcha. Expulsai o egoísmo da terra para que ela possa gravitar na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade vestir a sua toga viril, e para isso é necessário primeiro expulsá-lo dos vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861. A mensagem de hoje do livro Vem Comigo, da nossa irmã Maria Teresa Magalhães, psicografado pelo nosso irmão Arnaldo Costeira, intitula-se Egoísmo. Quantas vezes apontaste quem caminha ao teu lado como egoísta, que só atende aos seus interesses, que só pensa em si, que só quer estar bem melhor que os outros? Mas e tu? Não poderás ser visto no teu dia-a-dia, nas relações sociais, no convívio com os que te cercam? Não concordas que, no fundo, também ainda aspiras a projetar-te na família, na sociedade, no trabalho? O egoísmo é um defeito que ainda faz parte das atividades do templo que somos, verdadeiro ninho de vendilhões, que precisamos expulsar de dentro de nós, conforme nos apontou Jesus. Toma, pois, em mãos essa decisão que precisa ser inabalável, de destruir dentro de ti essa erva daninha que te possa levar a pensar só em ti e a tudo desejares. Exercita o amor na caridade fraterna e ser-te-á mais fácil dominar esses instintos que te possam avassalar. Falo desde já. Ora e vigia. Nós estamos diante do que nos diz Emmanuel, nesta passagem do Evangelho, que define o egoísmo como a fonte de todas as misérias do mundo. E nós todos sabemos que a maior parte das misérias da vida, de cada um de nós, tanto como indivíduos ou como a sociedade, ela se origina neste egoísmo. E o que significa este egoísmo? É pensar em si antes de pensar nos outros. E de tudo cogitar para buscar nessa ânsia a satisfação dos seus desejos e que naturalmente proporciona, e não, a pessoa não mede em si todos os desejos para satisfazer essas suas vontades. Então, cada vez mais nós observamos isso, essas lutas e esses conflitos, visto que cada um de nós quer buscar o melhor para si. E, na verdade, essa exaltação do personalismo de cada um de nós, e que nos considera que nós somos os mais importantes e nos julgamos superiores para satisfazer os nossos desejos. E acima de tudo, este é o nosso grande desafio. E Jesus,
quando esteve entre nós, já desde sempre reconhecia que essa era a nossa maior dificuldade e conhecia como governador nosso, como governador do nosso planeta Terra, que nós necessitávamos, acima de tudo, aprender a amar. Por isso, Jesus nos deixou como mandamentos, resumiu toda a lei e todos os profetas como o amar a Deus, o Criador de todos nós, Criador desse universo, dessa natureza, de tudo que nos rodeia, amar a Ele como ser supremo e amar ao próximo como a si mesmo. E esse, sem dúvida nenhuma, faz parte desse nosso grande aprendizado. E ele foi o nosso exemplo maior. Mas nós, ainda como seres imperfeitos, nós ainda temos dificuldades e somos convidados todos os dias no convívio na nossa casa, com aqueles que nos são próximos, no nosso trabalho. Somos desafiados a desenvolver o amor. Sabemos nós que essa não é uma tarefa fácil, não é? Porque no sentido de qualquer ser, esse sentimento do egoísmo, o egoísmo nasce de um sentimento natural que é o instinto que todos nós temos, todos os seres, de se conservar. Mas acontece que o egoísmo é a exacerbação disso. É natural que todos os seres desejam se conservar, mas isso não quer dizer, quando nós extrapolamos, quando nós exageramos, quando nós aumentamos a nossa ganância e esquecemos de olhar o nosso próximo, quando somos movidos pelas paixões, as tentações da própria matéria, nós aí caímos. E essas quedas vão ser maiores enquanto nós não percebermos que nós, enquanto seres, precisamos uns dos outros. Nós precisamos dos seres para aprender, para nos subsistir. Nós não conseguimos viver sozinhos. Nós somos os seres humanos, os animais que mais dependem do nossa mãe para vivermos, para sobrevivermos. Quando nascemos, precisamos da própria mãe para nos alimentar, para nos cuidar, para nos trocar, para nos vestir. Então, essa dependência desse ser homem, ela é o primeiro ensinamento para o reconhecimento da necessidade uns dos outros e da necessidade de animar e de desenvolvermos em nós, para sermos felizes, precisamos conviver em paz e desenvolver em nós a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Numa palavra, enquanto nós continuarmos nessa busca desenfreada pela satisfação exagerada dos nossos desejos, nós não vamos conseguir nos despojar. E como poder resolver em nós esse egoísmo? Quando nós tivermos aí, que Emmanuel fala, é preciso ter coragem, é preciso ter força para que nós olhemos para nós e percebamos o nosso lado melhor, mas, acima de tudo, enxergarmos o nosso lado menos bom, as nossas imperfeições. Mas, se olharmos por esse lado negativo da vida, nós não vamos conseguir avançar. Se olharmos do outro lado, do lado que Jesus nos ensinou, que, pela lei natural, da lei de ação e reação, que nós devemos olhar, e o Espiritismo nos traz a claridade para explicar o Evangelho de Jesus sem parábolas, de forma muito clara. A caridade e a fraternidade vão ser as condições necessárias para que nós avancemos enquanto indivíduos e enquanto sociedade. Se nós pararmos de olhar para o outro, para os defeitos do outro, e olhar para nós, esse é o primeiro passo de reconhecimento das nossas imperfeições. E o passo seguinte é de crescer, abnegar-se. Negar-se, a abnegação é um passo necessário para essa construção coletiva. E a abnegação é incompatível, não se pode ser abnegado se você ainda tem dentro de si o orgulho. Que nós possamos, então,
trabalhar para que desenvolvamos a partir de nós, a partir do nosso autoconhecimento e da nossa modificação, com atos concretos. Não basta conhecer, é preciso fazer. E toda mudança requer coragem, toda mudança requer passos. Não se faz de um dia para outro, não se faz numa única encarnação. É preciso tempo, mas não percamos tempo. Vamos aproveitar o dia de hoje, o hoje, para que possamos fazer um pouco mais, um bocadinho mais de melhor em prol do nosso aperfeiçoamento moral, de praticar o bem, de fazer o bem para o próximo. Então, como remédio para nós, para as nossas dores, é a prática do bem, do amor, e tudo progredirá. Jesus disse que existem várias moradas na casa do meu Pai. E essas moradas vão estar em sintonia com o que cada um dos seres, cada evolução dos espíritos está. Nós ainda somos espíritos imperfeitos, mas um dia, todos nós, como nos prometeu Jesus, nós alcançaremos a perfeição. Que possamos trazer essa alegria de olhar ao redor, olhar da forma positiva, reconhecendo as nossas imperfeições, e que possamos trabalhar para efetivamente tirar de nós o egoísmo e trabalharmos para o amor, para a fraternidade. Muita paz para todos. A elaboração do livro que nos orienta nestas explicações, o Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo 11, tem o título de Amar o Próximo como a si mesmo. E um dos itens integrados neste capítulo é exatamente o tema do egoísmo, filho do orgulho. Por que será que os espíritos terão considerado nas explicações ou nas intuições ao mestre de Leão a colocação deste tema do egoísmo no capítulo do amar o próximo? Porque, de facto, o egoísmo, o orgulho, como chagas, como o texto fala, da humanidade, são os grandes obstáculos a que o homem possa mais facilmente compreender que é amando o próximo, que é fazendo ao próximo o que gostaria de receber dele, que um dia terá condições de seguir em frente mais rapidamente, melhor, com maior segurança, com menos sofrimento, com mais certeza sobre aquilo que é o mundo futuro que todos iremos conquistar. De facto, o egoísmo, quer queiramos, quer não, ele floresce ainda em todos nós. Todos temos pequenos princípios, pequenas atitudes que podem ser diferentes daquelas que outros as apresentarão com maior insistência, com maior profundidade, com maior clarividência naquilo que são as suas vivências na Terra. Mas todos nós ainda temos que trabalhar muito para tirar de dentro daquilo que é a nossa forma de ser e de pensar essa maneira imprópria de abordarmos a vida. Egoísmo é pensarmos só em nós. E sabemos que Deus, com a sua magnitude, com a sua sabedoria, com a sua justiça, coloca todos os bens do universo ao dispor do homem, ao dispor do ser inteligente que somos. E como nos coloca livremente, dá-nos a possibilidade de os administrarmos, de os utilizarmos, mas sempre no melhor sentido. Fomos criados, dizem-nos os espíritos, simples e ignorantes, todos nós, todos os espíritos. Jesus também o foi no seu tempo. Nós estamos no nosso caminho. Ele, muito mais rapidamente, subiu aos esplendores da felicidade dos mundos celestes. Ultrapassou, certamente, muito mais rapidamente do que nós estamos a conseguir, essas fases do egoísmo,
que terá também compreendido e passado por elas para entender que tudo temos que perceber um dia, passar um dia, entender um dia, porque é só passando pelas coisas que nós as vamos entendendo em profundidade. Estamos a falar de nós, particularmente, do nosso tempo. Estamos a falar de muitos daqueles que agora se apresentam a analisar, a estudar as questões da vida espiritual, olhando para estes temas tão simples, egoísmo, orgulho, como coisas que são tão profundas e transcendentes nas nossas vidas, mas para as quais não damos ainda a devida atenção. E não damos porque nos habituámos a sermos aqueles egoístas, aqueles orgulhosos, que cimentámos em nós próprios essas condutas infelizes, virtudes impróprias, contrárias às leis que Jesus nos coloca. Quando diz para amarmos o próximo, não é para sermos egoístas, é para nos amarmos primeiro a nós. Não. É para amarmos primeiro o próximo. Para fazermos primeiro ao próximo aquilo que gostaríamos ou que gostamos que nos façam também a nós. O princípio é esse. É o princípio da harmonia, é o princípio da paz, da fraternidade, da solidariedade, que é esse princípio que os homens ainda, hoje, nós todos, estamos a tentar compreender melhor. As leis superiores que nos transcendem, os ensinamentos de Jesus e agora os esclarecimentos, dando-nos toda a verdade que nós precisamos de ter e de saber para seguirmos o nosso caminho, são coisas que vamos saber com o tempo ultrapassar. Todos nós, que é curioso, porque olhamos à nossa volta e vemos aí a sociedade libertina, com desastres permanentes, dramas permanentes, violência permanente. Como é que esta gente, como é que estes irmãos, como é que estas irmãs vão mudar sendo assim? Cada um de nós está no seu degrau, está na sua plataforma de entender aquilo que as leis superiores nos colocam pela frente. Temos a obrigação, por isso o fazemos neste Evangelho, de dar um pouco de esclarecimento àqueles que nos queiram ouvir, para que cada um possa depois fazer florescer aquilo que vai aprendendo, transmitindo a outros que o queiram ouvir aquilo que são as verdades celestes que o Cristo nos apela para divulgarmos, para nunca impormos nada a ninguém, mas que convidemos todos esses que à nossa volta precisam de ouvir mais e melhor as mensagens, se quisermos, mais rapidamente, chegar aos tais locais, aos tais espaços, aos tais ambientes de felicidade celestiais que nos permitirão, sim, um dia, lá bem para a frente, compreender a grandiosidade do Criador, nosso Pai espiritual. Então, que a paz que nós vamos sentindo por aquilo que são as presenças amigas quando nos debruçamos por tentar perceber melhor as mensagens de Jesus e que são trazidas pela presença desses bons companheiros, guias e protetores que se juntam a nós nestes momentos, às famílias, para que, através das vibrações que nós irradiamos pela concentração que temos nos temas que vamos desenvolvendo e pela presença benéfica desses bons amigos, trazendo-nos energias da paz que nos fortalecem o ânimo, que nós possamos merecer sempre as suas presenças. São irmãos com a generosa responsabilidade de nos poderem levar por diante, que os possamos seguir, que os possamos ouvir, que os possamos entender, para que mais facilmente cheguemos àquele futuro risonho que nos está destinado, mas que cada um terá que saber calcorrear por si próprio. Que Jesus e os bons amigos aqui presentes, conosco e com todas as famílias que estamos presentes neste momento, nos tragam sempre a felicidade da harmonia, da serenidade e da paz. Que Ele esteja sempre, hoje e sempre, conosco. Vos agradecemos, Senhor, estes momentos
em que estamos reunidos nos nossos lares, com outros companheiros, com aqueles que nos querem escutar, ouvindo mais uma vez os teus ensinamentos. E quanto é importante nós arrancarmos de dentro de nós o egoísmo e o orgulho, que são de facto as chagas da humanidade. Ajuda-nos a todos nós, Senhor, porque ainda somos muito imperfeitos, a ter a força, a coragem, a fé para recebermos a ajuda, de lutar contra estas ervas daninhas e abrirmos os nossos braços, as nossas mãos, para todos os irmãos, principalmente para aqueles que necessitarem de auxílio. Todos nós temos meios de ajudar, porque não é só a ajuda material, que também é válida e é necessária, mas às vezes, Senhor, o saber escutar, um abraço, uma palavra amiga, de carinho, de compreensão. Já a pessoa se sente melhor, já sente mais esperança, falar nos teus ensinamentos, porque devemos, Senhor, quando é oportuno, quando se faz necessário, esclarecer aquilo que sabemos do teu Evangelho, para que todos aqueles também que sofrem, que estão em angústia, que estão deprimidos, que estão em revolta, possam entender e compreendendo o porquê que estamos aqui, de onde viemos, o que é, porquê o sofrimento, porquê a mim. Se soubermos, através da lógica racional, nós conseguimos compreender e isso dá-nos mais fé, mais esperança e aquela montanha que parece intransponível torna-se mais suave e nós conseguimos, através da oração, Senhor Jesus, que os teus bons amigos, teus mensageiros nos envolvam, nos intuam e nós recebemos as intuições de como nos conduzir e como resolvermos o problema. Dá-nos a fé que nós necessitamos, Senhor Jesus, para confiarmos em Ti, que vais ao leme, que nunca nos deixas sós, para não termos medos, para não termos receios perante as dificuldades, por mais fortes que sejam, que nós consigamos, orando, manter a serenidade, a paz em nós para podermos receber as intuições necessárias e confiemos, porque isso é mostrar que de fato cremos em Ti, Senhor, e em Deus nosso Pai, e sabemos a certeza absoluta que nunca nos abandonas, principalmente nos momentos difíceis, porque és o caminho, a verdade e a vida, e estás sempre pronto a erguer-nos e a conduzir-nos. Te pedimos, Senhor, por todos os homens, por todos os lares, principalmente por aqueles onde há desunião, onde há violência, por aqueles, Senhor, que não têm lar, que não têm uma cama onde se deitem, por aqueles que estão abandonados nos lares, nas instituições, longe dos familiares que tantas vezes nem os visitam, os que sofrem de solidão, mas também aqueles, Senhor, que não estando sós, se sentem sós, porque não têm o carinho, a atenção, a afabilidade dos que os rodeiam, dos seus familiares, Senhor, não são compreendidos. Ajuda-os também a terem a coragem, a fé, a amar, a perdoar, sempre, aceitando, como cada um é, como Tu nos aceitas a nós, Senhor, os nossos erros, por mais que sejam. Ajuda-nos a ter sempre presente, na nossa mente, no nosso coração, os Teus ensinamentos para conseguirmos ir em frente. Te pedimos por todos os que estão nas cadeias, Senhor, mas estão aqueles também que estão presos aos vícios que a terra oferece, por todas as crianças, por todos os adolescentes, que é uma fase tão difícil da vida, por todos os jovens, te queremos pedir, Senhor, por todos os órfãos da terra, mas também por todos os pais que perderam os seus filhos, por todos, Senhor, enfim,
que sofrem por esse mundo fora, também por aqueles que não têm condições para se tratarem, Senhor, e sofrem mais, por todos que passam fome, que façam misérias, que não têm nem vivem com dignidade que todo ser humano devia viver. São nossos irmãos, Senhor, leva de nós a nossa prece, as nossas vibrações de amor, e que os teus mensageiros recolham e multipliquem, Senhor, a 1000 por 1, para que possam todos eles, sejam males físicos, males espirituais, materiais, todos eles possam receber um pouco mais de esperança, um pouco mais de alívio das suas dores, e que adquiram a fé, que também eles te possam encontrar. Mas te pedimos misericórdia, Senhor, para todos aqueles que não creem, para todos aqueles que estão a ser objeto de escândalo, sofrimento dos seus irmãos. Não sabem o que fazem, Senhor, porque estão a construir um futuro cheio de sofrimento e de dores para eles próprios. Mas dá coragem a todos os que sofrem, Senhor, e que eles não pensem no suicídio, porque a morte não existe. Dá-lhes o alento, Senhor, que eles necessitam, que a tua paz se derrame sobre todos, sobre toda a humanidade sofredora, porque somos todos irmãos, Senhor, e que a tua paz os envolva a todos e nos envolva também a nós, aos nossos familiares mais próximos, aos nossos lares e a todos os lares do mundo. Que assim seja. Página 10. Ao escutarmos a voz da fome, sussurro triste deste sem nome, sangrando fundo pelo abandono que os faz partir mais cedo. Vemos um mundo com mais clareza, engalfinhar-se na avareza, adormecer na vil tristeza de esquecer seus irmãos. O homem põe, mas Deus dispõe que como irmãos demos as mãos aos que têm dor, demos amor para criarmos um paraíso. Vem daí, vamos cantar. O amor vai triunfar. Chega de longe a voz da esperança, chamando os homens para a mudança de sentimentos que o transportam para a maldade vir. Pede que vamos mundo afora, levar a paz que aquela hora, gritar ao homem que sofre e chora, Jesus quer-nos irmãos. O homem põe, mas Deus dispõe que como irmãos demos as mãos aos que têm dor, demos amor para criarmos um paraíso. Vem daí, vamos cantar. O amor vai triunfar. Vem daí, vamos cantar. O amor vai triunfar. Chegámos ao final deste nosso Evangelho,
com votos de muita paz, muita harmonia para todos aqueles que estiveram conosco, quem sugerimos, como habitualmente, que possam, se o entenderem, analisarem, conversarem sobre estes temas que abordamos. O tema do egoísmo, o tema do orgulho, o tema do amar ao próximo como a nós mesmos, não se esgota em simples explicações, mas temos que conversar, porque há muitas situações que certamente vão merecer de nós esse tipo de análises. Só aprendendo, só conversando é que podemos interpretar e interiorizar mais e melhor. Então não esqueçam agora também, na parte final, tomar a água, conforme ela foi fluidificada pelos nossos irmãos espirituais, e que a paz deles continue a inundar as vossas casas, os vossos corações e as nossas casas também. A paz, até uma próxima, até à semana.